A doutora Heloísa Raimundo Rolim é geógrafa formada pela Universidade de São Paulo, especialista em planejamento urbano e regional, área na qual atua há mais de 30 anos. É funcionária da Implasa, onde exerceu funções técnicas de coordenação e gerência de projetos, de assessoria e de direção, tendo sido diretora técnica e de planejamento por 8 anos, no primeiro governo Alckmin e no governo Serra. Atualmente, é assessora técnica da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Olá, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite e espero poder contribuir para a memória da Implasa, que é uma empresa tão importante e tem um papel relevante no Estado. Doutora Heloísa, a sua vivência profissional na Implasa é marcada pelas funções diferenciadas que desempenhou enquanto técnica, assessora e diretora. Quais os principais desafios e quais os ganhos pessoais e profissionais? O desafio de trabalhar numa empresa como a Implasa é porque é uma empresa que trata com realidades muito múltiplas. O objeto de trabalho de um planejador urbano é um objeto sempre multidisciplinar, mas também por isso é uma área muito rica. Então eu acho que os desafios eles foram se dando ao longo da carreira. Quer dizer, exigiu sempre dedicação, porque os projetos se alternam, são assuntos diferentes, temáticas diferentes, sempre exigiu estudar, conhecer a problemática, se desenvolver em termos de metodologias e técnicas, mas eu acho que é uma trajetória rica e eu posso dizer hoje que parte, talvez, da pessoa que eu sou hoje, tem a ver com a minha vida profissional, né? Na qual eu aprendi muita coisa, interagi com muitas pessoas diferentes, com formações distintas, e entendo que isso é uma riqueza pessoal que eu ganhei através do trabalho. Como diretora de planejamento, durante os governos Alckmin e Serra, a senhora acredita que houve algum avanço em relação ao planejamento metropolitano? Isto é, houve diferenças de atuação entre os dois governos? Houve sim, houve alguma diferença, sobretudo naquilo que a Implasa fez no governo Alckmin e depois no governo Serra. No governo Alckmin foi dada ênfase a um trabalho de articulação com os municípios da região metropolitana e com os órgãos setoriais do Estado. Então foi desenvolvido um trabalho grande que se chamou Agenda Metropolitana, e esse trabalho interagiu com as comunidades técnicas de todas as prefeituras, as 39 prefeituras da região metropolitana de São Paulo, e com os staffs técnicos dos órgãos setoriais do Estado. Essa experiência foi muito rica, porque foi uma experiência de ouvir demandas e tentar articular sobre interesses comuns, aquilo que era o interesse comum dos municípios e aquilo também que o Estado propunha ou pensava em relação a essas temáticas. Então foi um trabalho bastante rico e um trabalho muito interativo e que envolveu o corpo técnico da Implasa todo e realmente numa dinâmica participativa muito grande. Também, mais ao final do governo Alckmin, houve uma ênfase em assessoria técnica aos municípios, porque estávamos num momento em que, por exigência da legislação federal, os municípios tinham que fazer os seus planos diretores municipais. E muitos municípios recorreram à Implasa para dar apoio na execução desses planos municipais. No governo Serra, eu creio que a ênfase da Implasa foi atuar principalmente no avanço tecnológico sobre a área de informações. Foi criada uma área de geomática, que é uma área que congrega as informações geográficas, cartográficas e informações socioeconômicas, de uso do solo, etc. E isso permitiu um avanço muito grande e uma agilidade
no sentido dos diagnósticos que os trabalhos requerem. Em geral, o trabalho de planejamento sempre exige uma correlação entre um grande número de variáveis. E a visão de território, que é o foco da Emplasa, ela atua sobre o território. Então, houve um avanço grande e eu entendo que foi um ganho muito grande para a instituição. Os esforços foram feitos nesse sentido. Além disso, houve trabalho de monitoração dos investimentos públicos. A Emplasa tem uma tradição histórica em monitorar as mudanças do solo. Então, essas tecnologias também de geoprocessamento permitiram uma acuidade nessa informação e aplicar essa informação numa série de demandas. A Emplasa fez um trabalho muito interessante nesse período em apoio à Secretaria de Habitação e ao CDHU, num plano estadual de habitação, onde a Emplasa fez um trabalho sobre as regiões metropolitanas, as diretrizes locacionais para investimentos habitacionais de interesse social nas regiões metropolitanas. Então, a interação entre o planejamento, vamos dizer, com a sua visão geral e a visão setorial, foi um ganho muito importante. Ao final da gestão Serra, foi feito um trabalho importante, já ampliando a atuação da Emplasa para além da região metropolitana de São Paulo, que foi um estudo grande feito para o Estado sobre a morfologia da rede urbana do Estado. Então, esse trabalho, eu acho que ele recolheu toda a literatura existente sobre essa temática, trabalhou com um número muito grande de variáveis, foi um trabalho feito em parceria com o SEAD, por solicitação da Secretaria do Planejamento, que era a secretaria titular, a qual estávamos vinculados naquele momento, e foi um trabalho muito rico, muito interessante, que está dando, inclusive, apoio na gestão atual para os estudos de regionalização que estão sendo feitos nesse momento. Doutora Heloísa, a unidade de geomática, a qual a senhora acabou de se referir, teve uma equipe que capacitou todos os técnicos para trabalhar com geomídia e foi criada na sua gestão. Sim. Esse apoio técnico foi importante para o processo de espacialização de dados e deu maior qualidade aos trabalhos da Emplasa. A senhora acredita que a Emplasa pode dar outros saltos para melhorar a sua produção técnica? Particularmente nessa área de geoinformação, esta é uma área muito rica, onde as tecnologias avançam com velocidades muito grandes. E a Emplasa hoje, dentro do staff dos órgãos do Estado, ela pode se colocar como uma empresa que está num nível de excelência em relação ao domínio dessa tecnologia. Eu acho que certamente terá muito o que avançar e, sobretudo, eu acho que isso vai permitir com que cada vez mais se amplie o rol de informações que possam ser correlacionadas, sempre no sentido de entender a dinâmica de transformação e a dinâmica de transformação do território, a dinâmica de transformação socioeconômica. Então, eu acho que é uma área muito rica, muito importante e que deu uma certa identidade ao trabalho da Emplasa. A seu ver, quais são as necessidades atuais para uma atuação eficaz e competente na condução da Emplasa? O que faria novamente se fosse diretora? Eu creio que a Emplasa precisa ampliar os seus quadros técnicos. Ela é uma empresa que tem quadros de excelência em determinados segmentos de especialização, mas ela tem hoje um desafio grande de uma ampliação do seu espaço de atuação. Ela inicialmente atuava só na região metropolitana de São Paulo, hoje ela atua numa área ampliada que se chama macrometrópole, onde existem 3 regiões metropolitanas já instituídas: São Paulo, Baixada Santista, Campinas, aglomerado urbano de Jundiaí. Está em vias de ser criada a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Surgirá provavelmente a aglomeração urbana de Piracicaba, talvez Sorocaba. Então, é um espaço importante, dinâmico, e é uma área importante do ponto de vista econômico do Estado e do país. Então, o desafio da Emplasa é
ampliar o seu universo de trabalho e ela precisa, então, de renovação dos seus quadros, para cumprir, inclusive, carências que ela tem internamente, porque ela foi perdendo profissionais ao longo da sua história, porque, enfim, pelo próprio envelhecimento do quadro profissional. Então, eu creio que essa é uma necessidade premente e importante da instituição. Acho importante para a Emplasa essa aproximação com os entes setoriais, que são os investidores e os executores da política pública lá na ponta, né? De um lado, os municípios e, por outro lado, os entes setoriais do Estado. Então, a Emplasa ela tem um papel de... ela faz muito uma função meio e ela tem um produto que é um produto que permite aglutinar e permite, desde que aplicado e junto com as políticas setoriais, acho que dá sinergia para os investimentos no sentido de obter maior eficácia nas políticas públicas. Eu creio que esse é um papel importante que a Emplasa tem. Percebo que há uma carência de instrumentos de planejamento nas novas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Eles não têm esse arcabouço de visão regional que existe na Grande São Paulo. Então, eu acho que é um espaço fértil e amplo para a Emplasa poder atuar e, vamos dizer, facilmente exportar, digamos assim, a sua expertise para essas novas regiões. Doutora Heloísa, quais os projetos mais significativos elaborados pela Emplasa em sua gestão? De alguma forma, eu já mencionei, eu dou muita importância aos avanços de tecnologia de geoinformação. Considerei essa agenda metropolitana feita na gestão Alckmin como uma experiência muito rica e muito interativa, em que envolveu muitos atores públicos do staff do Estado e do staff das prefeituras municipais. E considero esses trabalhos feitos também na linha do apoio à política habitacional, monitoramento de investimentos públicos e monitoração de uso do solo, que é um trabalho que a Emplasa faz constantemente e que é um produto dela. Acho que é a única instituição do Estado que tem essa produção e que é muito importante e útil para outras instituições. E considero esse trabalho feito sobre a morfologia da rede urbana um trabalho muito relevante, um trabalho que foi feito com muita qualidade e que é muito útil porque dele surgem muitos outros desdobramentos. Como distingue, em termos metodológicos e de resultados, a agenda metropolitana para o desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo, que é de 2004, criada em sua gestão, dos planos formulados anteriormente, como o PMDI-1, PMDI-2 e o Plano Metropolitano da Grande São Paulo? Os planos que foram realizados antes foram trabalhos muito abrangentes, trabalhos que tiveram a preocupação em, vamos dizer, cobrir uma série de leituras sobre o território da metrópole, seja físico-territorial, seja socioeconômico. Foram peças técnicas importantes, referências técnicas importantes. Mas o que distingue esse tipo de trabalho com o trabalho da agenda é que o processo de construção da agenda é um processo muito participativo, interativo e que envolve os agentes públicos dos municípios e do Estado. Então, eu creio que, do ponto de vista da governança metropolitana, a experiência da agenda é uma experiência muito interessante. A agenda não substitui um plano, não são peças excludentes. Elas são peças diferentes e que existiram em diferentes momentos da história da Emplasa, mas que se eu tivesse que colocar alguma coisa de futuro, eu diria que elas deveriam coexistir, ou seja, é importante que se faça um plano abrangente, um plano integrado, que, vamos dizer, estabeleça metas de curto, médio e longo prazo, e é importantíssimo construir uma agenda junto com os atores públicos, participativa, para que se definam as prioridades e a natureza dos investimentos e tendo como referência um plano que é um estudo abrangente. Esse seria
o ideal do meu ponto de vista. Recentemente, a expressão agenda metropolitana está sendo novamente utilizada. Como avalia esses dois momentos? Eu creio que o momento atual tem uma vantagem muito grande em relação ao momento anterior. Ou seja, nós estamos no momento em que o Estado está institucionalizando as estruturas regionais. Ou seja, está criando conselhos e está formalizando a governança metropolitana. Então, hoje, a execução de uma agenda, ela tem mais viabilidade e, digamos assim, mais credibilidade, eu diria, porque existe uma estrutura institucional que vai permitir com que esses acordos firmados, vamos dizer, na esfera técnica, junto com os staffs das prefeituras e do Estado, ele possa se consolidar e se firmar no âmbito de um conselho metropolitano, que é um conselho deliberativo. Então, as decisões que se dão no âmbito do entendimento técnico, elas podem ser, vamos dizer, validadas no âmbito do conselho, para que elas efetivamente possam obter recursos, terem continuidade, etc. Creio também que hoje nós estamos num momento em que há um apoio grande do ponto de vista do governo do Estado em relação às questões metropolitanas, em relação à pauta metropolitana. Então, isso também dá uma maior importância na valoração do trabalho técnico que se realiza. Então, eu creio que hoje é um momento favorável à execução dessas agendas. Doutora Heloísa, acredita que a experiência da Agenda Metropolitana, feita em 2004, poderá contribuir na formulação de um plano estratégico e de uma carteira de ações integradas a serem implementadas na metrópole, ou melhor dizendo, na macrometrópole? Quais seriam as suas principais recomendações? Eu creio que a agenda é importante no sentido dela afirmar um compromisso entre os atores, os municípios, os atores técnicos do Estado, né? Os secretários estaduais e os prefeitos. A agenda firma um compromisso em cima daquilo que se entendeu relevante, daquilo que se entende prioritário. Mas seria desejável que a agenda contasse com um plano estratégico regional para as várias regiões, porque os planos permitem formular cenários de curto, médio prazo, e os planos podem recomendar novas formulações, novas políticas. Então, a agenda é o processo de criar governança sobre determinadas questões que têm que ser encaminhadas, conduzidas, atores que apoiem aquela decisão. Mas a peça técnica que se constitui num plano estratégico também é importante. Então, eu acho que é alguma coisa que poderia ser conduzido simultaneamente. O foco no território, hoje em dia, ampliou-se. E a complexidade para o tratamento das questões de caráter metropolitano tornou-se mais denso. Como vislumbra um planejamento nessa escala? Eu creio que existem várias escalas de atuação e para cada escala existe um instrumental de trabalho. Existe a escala estratégica, em que são executadas formulações de médio e longo prazo. Existe a escala de projeto e a escala executiva. Nessas várias escalas, existem vários atores que têm que atuar. Eu creio que a atuação do ente metropolitano é fundamental na escala estratégica. Mas ele tem que estar em atuação conjunta com as prefeituras, com os setoriais, para que aquelas formulações estratégicas se tornem ação, né? Não ficar apenas, quer dizer, no discurso estratégico, mas para que aquela formulação estratégica possa se transformar em ação, é preciso passar por várias etapas. Então, o projeto executivo, a ação operacional.
Então, nesse sentido, é que há uma conjugação de trabalho técnico e trabalho de governança, no sentido de envolver os atores, vários, múltiplos, inclusive o setor privado, não só o setor público, mas os atores privados, que são aqueles que, de certa forma, constroem a cidade também. Então, o processo de governança é muito importante. E eu creio que as experiências internacionais mostram que, em vários países, as ações de revitalização do território, de construção de novas territorialidades, digamos assim, é um trabalho muito conjunto, setor público, setor privado, num processo de governança que envolve toda a sociedade. Eu acho que isso é uma experiência que nós estamos pouco a pouco avançando e temos muito ainda, digamos, que aprender e inovar nessa direção. Prosseguindo nessa linha de raciocínio, como compatibilizar as visões macro-regionais, regionais e locais? Elas estão juntas. Na verdade, quer dizer, quando nós nos colocamos como cidadão, nós moramos num determinado município, nós precisamos de determinados bens públicos para a nossa vida, nós precisamos nos locomover do transporte, precisamos da água, precisamos da saúde, da educação, enfim. Porém, isso tudo depende de uma visão macro. Para onde nós vamos levar o desenvolvimento? Que políticas nós vamos estimular? Nós vamos estimular uma sociedade voltada mais sustentável, menos sustentável, territórios mais voltados para a indústria, territórios mais voltados para funções terciárias. Isso envolve uma outra escala de abordagem, uma outra escala analítica. Mas essas coisas não são dissociadas, elas são juntas. Quer dizer, o sentido de tudo isso é que melhore a vida do cidadão lá na ponta, né? Então, necessariamente, tem que se passar por todas essas escalas de atuação territorial. Doutora Heloísa, com a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e a institucionalização de grande parte da macrometrópole, pergunto, primeiro, essas novas condições podem trazer uma certa perenidade para o planejamento metropolitano? Eu quero acreditar que sim, porque a criação de estruturas institucionais fortes, em que faz parte dela atores relevantes como são os prefeitos, como são os secretários estaduais, naqueles campos de interesse metropolitano, é fundamental para que tenha perenidade, as políticas tenham perenidade e tenham continuidade. Eu acredito que, neste momento, esta pauta está sendo valorizada. Estão se criando estruturas institucionais. O que nós temos que cuidar é que haja continuidade no processo e haja monitoração constante das decisões que são tomadas pelos conselhos. Quer dizer, os projetos deverão ser encaminhados aos conselhos, os conselhos vão deliberar sobre as políticas e tem de haver um acompanhamento constante, uma alimentação constante da ação destes conselhos. Uma coisa importante é identificar as linhas de financiamento para os investimentos de porte metropolitano, porque são políticas que requerem investimentos vultosos e este é sempre um ponto nevrálgico do sucesso ou do insucesso dessa pauta regional metropolitana. Continuando, essas novas condições podem propiciar a implementação de ações? Eu creio que sim. Na medida em que são envolvidos atores que são decisores, né, eu creio que há muito mais condição para que as ações aconteçam, né? Não há mais espaço para que sejam feitos planos de gabinete, estudos fechados dentro de um órgão setorial. As exigências de transformação e de melhoria do território necessariamente exigem políticas integradas. Não basta apenas o investimento em transporte, se não for acompanhado de incentivos, estímulos a funções no uso do solo compatível com a rede de transportes. Não há como pensar em atrair investimentos se nós não melhorarmos a qualidade da vida urbana
Eu falo isso num cenário de globalização em que os territórios, as cidades têm que ser competitivas. Hoje as cidades se aparelham, se embelezam para serem territórios competitivos para os negócios também. Então, isso é uma confluência de fatores que tem que ser considerados. Doutora Heloísa, por que, a seu ver, o planejamento metropolitano usualmente não é implantado? Isto, apesar de existirem diagnósticos aprofundados, estudos sobre a questão metropolitana e muito conhecimento acumulado. A dificuldade é associar a peça técnica de um plano com os recursos econômicos. Então, este compromisso, e aí eu entendo que o aspecto da governança é importante, em criar os acordos, em firmar os entendimentos entre os atores, os acordos, os consensos. Porque o plano, como peça técnica, ele recomenda, ele dá diretrizes, ele propõe uma política, mas é preciso investimento. E é preciso também que os atores sociais definam, se nós não temos investimentos para tudo, qual é o que será prioritário, como e quando. Então, nesse sentido, o processo é conjunto. É nessa linha que eu acho que nós temos que caminhar, envolvendo, inclusive, a atuação do setor privado como parceiro na implementação das políticas públicas. A seu ver, no Brasil e especificamente em São Paulo, planejar poderá se viabilizar, isto é, o administrador público poderá contar com recursos e instrumentos que propiciem a melhoria da qualidade de vida da população? Eu acho que pouco a pouco a sociedade avança nesse sentido, né? O Brasil viveu muitos anos sob uma inflação aceleradíssima que não permitia planejar a longo prazo, né? A estabilidade econômica faz com que o planejamento volte a ser uma referência fundamental. Uma sociedade que não planeja, que ela não pensa no seu futuro, ela é uma sociedade sem rumo. Então, eu creio que o planejamento, cada vez mais, ele se impõe como uma referência técnica, não uma referência como uma peça acabada e fechada, mas no sentido de ser referência para que haja uma convergência de interesses, no sentido de uma sociedade ir numa certa direção. Então, o planejamento tem essa função. Ele não é uma peça acabada, ele tem que ser um processo constantemente revisto, repensado e um processo interativo com múltiplos atores sociais. A partir de sua experiência como ex-diretora da Implaza, como vê a atuação de um órgão de planejamento e como vê a atuação da Implaza na atualidade e para o futuro? Eu acho que os órgãos de planejamento no Brasil foram, até por essa realidade que nós vivemos de inflação acelerada, eles foram muito desprestigiados e desvalorizados durante muitos anos. Creio que nós estamos hoje numa situação um pouco diferente e há uma consciência maior da necessidade de se planejar para se obter otimização dos recursos. Eu penso que a Implaza tem um papel importante, porque a Implaza é uma instituição meio, é uma instituição de porte pequeno, né? Embora de excelência em determinados segmentos da sua atuação, mas ela tem um papel muito importante em gerar instrumentos e gerar pensamento e formulação que ajude os municípios e que permita criar, eu diria, um cenário de referência para que o conjunto dos atores setoriais, né, que executam as políticas públicas, possam, vamos dizer, se situar para convergir no sentido de uma transformação positiva do território. Eu acho que a ASA tem um papel importante e ela tem muito espaço para atuar nessa direção. Doutora Heloísa, que propostas e projetos a senhora considera de relevância para o futuro do planejamento global metropolitano? Eu creio que, se eu tivesse que simplificar em duas linhas, eu diria o seguinte. Primeiro,
Um órgão de planejamento, ele tem que ter as ferramentas, que são os instrumentos técnicos atualizados e ágeis. Então, nesse sentido, todos os investimentos em tecnologias de informação são muito importantes para dar agilidade aos diagnósticos, às conclusões, aos estudos, etc. Isso é uma linha de trabalho que é uma linha constante, permanente, que a Implasa tem feito e ela deverá continuar investindo. A outra linha eu entendo isso como um nicho para a atuação da Implasa, é o olhar sobre o território numa visão múltipla e abrangente. Porque as políticas setoriais também olham o território, mas elas olham da ótica do seu segmento, o transporte, o saneamento, a saúde, a habitação. Porém, a cidade é o conjunto disso tudo, as cidades, né? A metrópole, é o conjunto disso tudo. Então, esse olhar sobre o território, potencializar os diferentes segmentos desse território no sentido de melhorar sua qualidade, fazer uma convergência das ações públicas no sentido de melhorar a qualidade desse território e a qualidade de vida, eu acho que este é o nicho de atuação da Implasa, onde ela se diferencia e se individualiza, digamos assim, dentro do conjunto dos outros órgãos públicos. Doutora Heloísa, que mensagem pode deixar para os administradores públicos e planejadores metropolitanos? Eu acho que nós temos que tentar sermos otimistas. A pauta metropolitana é complexa, é difícil, ela ainda não conta com recursos, né, financeiros exclusivos para ela, né, porque nós não temos orçamento metropolitano, mas eu acho que nós temos que ter uma visão otimista no sentido de que há uma consciência, eu percebo ao longo desses anos de trabalho, de que os atores que estão nas prefeituras, o próprio cidadão, né, da metrópole, entende que ele tem que ter uma convergência de ações para ter melhoria da qualidade, para ter eficácia nos investimentos. Então, nesse sentido, eu vejo que há um espaço que nós temos que acreditar, que nós temos que percorrer, e hoje, esse processo de articulação o governo criou uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano para esta função, né? Eu creio que é um momento, vamos dizer, positivo para esta pauta. Além do mais, o tema metrópole hoje é um grande tema da pauta global, porque as metrópoles é que sediam os grandes investimentos. Então, as metrópoles têm que ter qualidade para serem territórios atrativos. Então, o mundo todo hoje faz grandes projetos de renovação urbana, grandes investimentos, transformação do território no sentido de tornar as metrópoles territórios atrativos. Eu creio, então, e nesse segmento, quer dizer, a área de serviços é uma área importante, a valorização das atividades culturais, das atividades de lazer, hoje são pautas muito importantes nessa temática metropolitana. Então, eu acho que esse mundo é um universo que tem muito a se fazer, mas desafiante, mas também muito rico e muito estimulante. Doutora Heloísa, muito obrigado pelo seu depoimento tão rico, tão interessante. E a senhora está com a palavra para as suas despedidas. Eu agradeço aqui o convite feito. Me sinto honrada em poder falar sobre a Implasa, que foi a minha escola profissional. E desejo muito que a Implasa seja uma empresa cada vez mais valorizada e que ela possa efetivamente atuar nesse território amplo, que hoje é a macrometrópole, e enfrentar com qualidade esses desafios todos que a pauta metropolitana e regional nos traz. Muito obrigada.